Presidente, hoje é um dia importante para todos nós. Hoje é o dia do professor. Nossas homenagens aos homens e mulheres que dedicam suas vidas a preparar o futuro do Brasil. Agora eu preciso dizer que também é momento de fazermos uma reflexão. E eu quero me dirigir aos deputados, aos integrantes da Câmara dos Deputados, que trabalham rigorosamente pensando no bem-estar da população brasileira. A verdade é que no nosso país existe um grupinho de pessoas no entorno daqueles 6 super ricos que detêm mais riquezas do que mais de 100 milhões de brasileiros. Pois bem, esse grupinho tem cuidado de manobrar o Congresso Nacional ao longo de muitas décadas, conseguindo fazer com que o país, o nosso Brasil, pudesse se tornar um dos países mais desiguais do planeta Terra. Me parece que entre os 10 países mais desiguais do planeta Terra. É inadmissível que pouco mais de meia dúzia de super ricos no Brasil possam ter mais força do que mais de 200 milhões de brasileiros. Se me perguntarem sobre isso, eu vou aqui fazer uma lembrança de um passado não tão distante, em que houve o desmonte da educação pública no Brasil. Mas recentemente houve um resgate de tudo isso, especialmente a partir do ano de 2003, quando, por exemplo, nós conseguimos avançar significativamente no número de vagas, no número de bolsas, no número de universidades federais que foram inauguradas no nosso país, mais de 14 novas universidades, 100 novos campi, mais de 100 mil novas vagas, isso tudo entre o ano de 2003 até 2011, chegando também ao ano de 2012. Entre 2007 e 2012, mais de 14.800 docentes contratados. E com aquele critério de direcionar o aumento de vagas para os matriculados, para os alunos de baixa renda, o aumento de 10 mil bolsas do CAPES entre 2002 e 2012. Mas foi nesse período em que o país teve um governo que olhava com muito interesse para o sistema público de educação. A partir do governo Bolsonaro, o sistema começou a ser totalmente desmontado, quando se anunciou os cortes de algo em torno de 30% na educação pública do nosso país. É o sistema se invertendo, senhor presidente. E algo que precisa ser enfrentado nesse momento é a reforma tributária. Nós não podemos continuar vivendo em um país em que o consumo em relação ao PIB é de 49,7% na sua carga tributária. A carga tributária no país, no Brasil, sobre a renda é de 21%. Nos Estados Unidos, sobre a renda é de 49,1%. Preste atenção nisso. Quem paga sobre o consumo, quem tem a tributação sobre o consumo, representa a maioria do povo brasileiro, dos consumidores, que estão carregando no seu lombo uma das maiores cargas tributárias do nosso país sobre o consumo. Nos Estados Unidos, a tributação sobre o consumo de apenas 17%. Sabem por quê? Porque o nosso país é um país desigual. Sabem por quê? Porque o Congresso Nacional não teve coragem de enfrentar pouco mais de meia dúzia de poderosos no país. A reforma tributária é algo que interessa ao futuro das próximas gerações no nosso país. É preciso dar ao povo brasileiro acesso ao consumo, trazer para o país uma carga tributária justa, pelo menos aproximar o Brasil dos países inseridos na OCDE, quando sobre a renda em relação ao PIB a tributação é de 34,1% e sobre o consumo 32,4%. Senhor presidente, o Brasil está se acentuando, está seguindo rumo a mais desigualdade. Quando se parte a políticas públicas voltadas ao entreguismo, a entrega do país ao capital privado, isso não existe em nenhum país desenvolvido do mundo, mas está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil, hoje comandado por um presidente antipovo, por um presidente que não enxerga que uma nação com mais de 200 milhões de brasileiros
não seguirá rumo à prosperidade com esse tipo de postura, adotada, senhor presidente. O Brasil tem futuro, mas o futuro do Brasil passa pelo Congresso Nacional. Infelizmente, a maior parte dos senhores deputados e senadores estão ajoelhados a esse sistema que manda no Brasil ao longo de muitas décadas, senhoras e senhores deputados, e que é preciso que o povo brasileiro preste atenção no que está acontecendo, se levante e diga um basta a esse sistema absurdo, criminoso, que tem feito do nosso país, repito, um dos mais desiguais do planeta Terra. Chega! A palavra de ordem é a de resistência. É exatamente nesse sentido que nós vamos insistir nas políticas de investimentos na educação do nosso país, e que as autoridades, os mandatários, que pensam que podem atropelar os interesses do povo, na hora que o povo se acordar, as senhoras e os senhores cairão, porque o povo é mais forte do que a classe política. Senhor presidente, eu peço que insira a nossa fala na Voz do Brasil. Vossa Excelência será atendido. Com a palavra